Aleluia. Bom, estou muito feliz em estar aqui. Confesso que eu me sinto muito honrado pelo convite da irmã Sandra em ministrar hoje. Me sinto honrado porque hoje é um domingo, é um dia muito especial, é um dia onde a gente começa a preparar a nossa semana, onde a gente coloca nossas sementinhas ali que a gente deseja colher durante a semana. Então eu me sinto muito honrado por isso. E assim que a irmã Sandra me fez esse convite, eu fiquei assim um pouquinho temeroso, porque eu estava passando por algumas situações. Eu falei, nossa, mas eu tô daquele jeito para falar do amor de Deus. E foi bem no final de semana que o pastor, ele fez aqui um momento de oração e a gente sentiu muita presença de Deus. E o pastor falou assim que muitas das vezes a gente quer servir ao Senhor quando nos convém, ou quando a gente acha que está bem, ou quando a gente acha que está legal, mas o Senhor deseja que nós venhamos servir a Ele em todos os momentos. E aquela mensagem foi no meu coração como uma flecha. O senhor lembra disso? Talvez nem lembra? Mas foi no dia que o senhor não ministrou, mas o senhor trouxe uma palavra e continuou, fez um culto bem longo assim de oração. Foi final de semana retrasado. E então eu entendi que o Espírito Santo estava falando ao meu coração ali e que realmente eu precisava dizer sim para aquilo que o Senhor queria ao meu respeito. E então, ontem a irmã Janete aqui, ela falou sobre alguns motivos dos quais nós devemos orar. Alguém se lembra de algum deles? A gente vai testar agora se os irmãos prestaram atenção. Perdão, gratidão, prosperidade. Ouvi alguém falando prosperidade? Alguém dá mais? Alguém dá menos? A oração que a irmã Janete citou, eu tentei anotar aqui na ordem, viu? Primeiro era por alegria da salvação, Salmos 51. Oração por perdão. Oração manifesta através de louvores. E uma oração de prosperidade, onde ela enfatizou bastante que essa não era o enfoque. E por fim, uma oração de agradecimento. Então a gente aprendeu sobre tudo isso ontem. E é interessante que muitas coisas do que foram ditas ontem, do que foram ditas hoje, são coisas que eu estava meditando. E eu estava conversando com a irmã Sandra, assim, uma conversa bem curta. Eu perguntei para ela o porquê que ela tinha pensado nesse culto, o porquê que ela tinha pensado nesse tema. E ela me falou que é sobre a importância da disciplina da oração do cristão. Então, realmente, aquele que se diz cristão, não tem como você ser cristão sem que você tenha uma vida de oração e uma vida de meditação nas Escrituras. Porque quando você ora, você fala com Deus, e quando você medita nas Escrituras, é Ele quem fala conosco. E então não tem como você que se diz cristão não aplicar no seu dia a dia nenhuma dessas disciplinas. Eu sei que a nossa vida ela é bem corrida, mas aquilo que a gente dá prioridade, a gente dá um jeito. Quando a gente está apaixonado, a gente não vê a hora passar, não, qualquer hora manda mensagem. E por que nós não fazemos o mesmo com o nosso relacionamento com Deus? Então, que nós venhamos então priorizar então essa vida de oração e essa vida de meditação. E a verdade é que vida de oração e vida de meditação nas Escrituras não está relacionada à quantidade, mas sim à qualidade daquilo que você faz. Teve um tempo que eu trabalhava normal, 8 horas por dia, e depois eu fazia um curso lá na Lapa. Nessa época eu dependia do transporte público. Chegava em casa por volta das 11 horas, 10h30, 11 horas da noite. Então eu comia alguma coisa, e nessa época foi uma época em que a gente estava orando bastante entre os jovens, e eu sentia no meu coração um desejo muito ardente de buscar ao Senhor. E mesmo cansado, eu separava ali 15 minutos, que seja, de oração, e lia alguma coisa e dormia.
Acordava no outro dia, 6:30 da manhã, para ir trabalhar. Meu Deus, parecia que eu tinha dormido 12 horas. Porque o Espírito Santo, ele cuidava de mim. Porque quando você prioriza as coisas do reino, ele te revigora, ele cuida de você. À medida que você cuida das coisas de Deus, ele cuida das suas coisas. Então, voltando aqui um pouquinho, pensando sobre a importância da oração, o nosso maior exemplo de oração é Jesus. Porque Jesus, ele era o próprio Deus, e ainda assim, ele se retirava aos montes para falar com Deus, para receber uma atualização, trazendo para o nosso cotidiano, para receber uma atualização de Deus, um upload do céu. Então, Jesus, certa vez, depois que ele multiplicou os pães e os peixes, ele falou para os seus discípulos: olha, vão adiante do mar. E então, ele despediu a multidão e foi para o monte para orar. Então, ao entardecer, ele já estava orando, para a noite ele já estava orando, e ele passou a madrugada, então, falando com Deus. E dado o momento, já de madrugada, ele então foi em encontro aos seus discípulos no mar, e ele caminhou sobre as águas. Então eu entendo que, vou só adiantar um pouquinho, outra passagem importante do qual Jesus, ele está na prática da oração, é na oração do Getsemane. A irmã ministrou sobre isso ontem também. Para viver, a partir dessas duas passagens, para viver o sobrenatural de Deus e para passar por uma situação difícil, é necessário oração. Para viver o milagre de Deus, como caminhar sobre as águas, você precisa estar em oração. Para viver um momento de aflição, que era como o momento da crucificação, que foi antecedente ao Getsemane, para você passar por um momento de angústia, para você passar por esse momento de angústia, é necessário que você esteja em oração. Porque tudo se torna mais fácil quando você está em Deus e Deus está em você. Automaticamente, se Ele não te privar de passar por aquele momento de privação, como Jesus orou: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, todavia, que não seja como eu quero, mas como Tu queres, e que seja feita a Tua vontade. Que essa oração seja feita na minha vida e na sua vida. Que se Deus não te livrar do deserto, não te livrar do Getsemane, tenha certeza de que você está orando, Ele estará contigo nesse processo. Que o Senhor seja a nuvem que te protege do sol de dia, e que Ele seja a coluna de fogo que te aquece à noite. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem então em Lucas 18, a partir do versículo 1. Lucas 18, a partir do versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca ou sem cessar, que é exatamente o tema que a irmã escolheu. Versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Até aqui. Para que nós possamos entender aqui, absorver todos os nutrientes dessa passagem aqui, eu vou fazer algumas considerações aqui. O primeiro ponto é o que nós precisamos entender o que é uma parábola, né? Uma parábola, então, é uma história, uma narrativa onde Jesus ele queria transmitir um fim moral.
E esse fim moral que Jesus queria então ensinar aos seus discípulos através de uma parábola, de uma narrativa, uma comparação, era que eles deviam orar sempre ou sem cessar. Então era isso que Jesus estava querendo ensinar para eles. Então, através então dessa parábola, dessa história, Jesus então ele vai contar a história dessa viúva, que ela insistentemente clamava a um rei para que julgasse a sua causa contra o seu adversário. Outro ponto importante que nós devemos nos atentar é sobre a viúva. A viúva, no tempo histórico, no Antigo Testamento, e até mesmo no Novo Testamento, ela era vista como uma pessoa socialmente, financeiramente pacata. Ela não tinha recursos de nada. Ela era totalmente dependente do governo, das pessoas que ajudassem a ela, porque a mulher naquele tempo ela não podia trabalhar. Então, se ela não tinha um marido, se ela não tinha um filho a quem ela devesse recorrer, então ela estava totalmente desamparada. Então a Bíblia aqui fala que ela era uma viúva, ou seja, ela não tinha a quem recorrer contra o seu adversário. Então ela vai a esse juiz ou rei e pede então para que ele julgue a causa dela contra o adversário dela. Os irmãos já comecem a se atentar e já começa a se achar aí onde nós somos a representação dessa viúva. Vou antecipar aqui, Deus é o nosso justo juiz e o nosso adversário é o inimigo das nossas almas, é toda a tribulação, toda a adversidade que nós estamos enfrentando. E já trazendo para o nosso cotidiano, nós somos como pessoas que necessitamos recorrentemente, com carência da glória e do poder de Deus sobre as nossas vidas, assim como essa viúva. Nós não somos capazes de solucionarmos os nossos problemas, nós dependemos de Deus em todos os momentos. Então, continuando aqui, no versículo 4, e por algum tempo, o juiz, né? E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar. Versículo 5, né? Aí, a partir disso aqui, nós vemos então a importância de orar sem cessar, assim como essa viúva estava fazendo, onde ela estava importunando recorrentemente esse juiz para que ele julgasse a causa dela. E trazendo para esse quesito de orar sem cessar, existem 3 formas e 3 requisitos para que Deus ouça a nossa oração, para que a nossa oração seja atendida. O primeiro requisito, então, é que a nossa oração seja isenta de pecados. O segundo é incessante, uma oração incessante. E o terceiro e último é uma oração fervorosa. Vamos voltar aqui então para o primeiro tópico, onde fala de uma oração isenta de pecados. Eu queria que os irmãos abrissem comigo aí em Tiago 5. Tiago 5, a partir do versículo 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns aos outros, vou iniciar aqui novamente. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Eu vou ler aqui também em Provérbios 28:13, que diz:
ou que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vi uma nota aqui interessante que diz que é necessário reconhecer e confessar seus pecados para alcançar perdão e paz. E esse daqui é um ponto de reflexão muito importante, porque muitas das vezes nós estamos orando sobre alguma situação e nós não vemos as coisas acontecerem. E a gente se pergunta, não, mas por que não está acontecendo? Pode ser porque Deus não quer, ou pode ser que você ainda não se alinhou completamente com a vontade de Deus e você está cometendo algum tipo de pecado. Então, como que o Senhor vai ouvir alguém que está em erro? Se você mente, se você engana, se você trapaceia, se você engana, faz algum tipo de coisa que desagrada ao Senhor, como é que você espera que o Senhor ouça a sua oração? Então é necessário que a sua oração, em primeiro lugar, seja isenta de pecados, onde você se torne irrepreensível diante de Deus, para que então você possa alcançar o favor de Deus e alcance a sua petição. Em segundo lugar, aqui então, temos a oração incessante, que entra no tema. Então vamos abrir aí em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12. Glória a Deus. E o que eu achei interessante aqui é sobre essa oração incessante, é que o título fala assim: instruções de como manter o fogo do Espírito aceso. Então esse daqui são passos para a gente manter o fogo do Espírito Santo aceso em nossos corações e fazer uma oração incessante. Versículo 12 diz assim: caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que tenhais no mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns para com os outros. 14. Irmãos, também vos exortamos que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Nesse versículo 14 aqui eu quero fazer uma pausa, porque cabe a nós então fazer essa autoanálise e se identificar se nós seremos ou estamos sendo os irmãos que estão advertindo, ou se nós somos os irmãos que estão sonolentos, ou nós somos os irmãos que estamos como desanimados, ou se nós somos os irmãos que estamos como fracos. Cabe a nós essa autoanálise de falar assim: será que eu estou apto para advertir, para fortalecer algum irmão na fé? Ou simplesmente será que eu preciso ser animado? Será que eu preciso ser consolado por alguém? E eu me lembrei aqui então desse verso em 1 Coríntios 3, onde Paulo fala que ele deu uma palavra como leite, porque aquele povo ele não era maduro para receber um alimento mais sólido. E muitas das vezes nós estamos na igreja há muito tempo, simplesmente só se alimentando de leite, mas nenhuma pessoa cresce só se alimentando de leite. Trazendo para o nosso contexto espiritual, para que você cresça, é necessário então que você se alimente de alimento sólido, onde você lê versos, estiga sua mente e torna a praticar esses versos no seu dia a dia, e não só vive simplesmente no leite, onde o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não que isso não seja necessário para que nós venhamos viver, mas você já não pode mais depender disso. Você tem que aprofundar a sua fé, você tem que aprofundar as suas raízes, para que então você possa crescer e dar frutos e viver coisas sobrenaturais da parte de Deus. Então é necessário que nós venhamos firmar as nossas raízes em Deus, para que então possamos receber o alimento sólido que Deus tem para nós. Versículo 16. Conservai permanentemente a vossa alegria. 17.
Orai constantemente, que foi o que a irmã Lucélia acabou de ler, onde diz, não andeis ansiosos, eu vou ler aqui novamente, orai constantemente. Em Filipenses 4, que foi onde a irmã Lucélia leu, diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente está num tempo de muita ansiedade, essa é a verdade. A gente está num tempo onde a gente quer as coisas de forma muito espontânea, de forma muito rápida. E a gente se aflige, a gente quer as coisas para ontem. E para você que está vivendo um momento de ansiedade, querendo que as coisas aconteçam rapidamente, a palavra do Senhor nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que todas as suas necessidades sejam em tudo conhecidas diante do Senhor através de orações e súplicas. Então não basta só você orar, mas você precisa suplicar diante do Senhor. Isso volta aqui ao tema, onde diz orar sem cessar. Então, você se sente ansioso, trava esse verso no seu coração, faça essa oração dia a dia. Eu costumeiramente, eu tenho o hábito de orar antes de dormir e antes de acordar, porque eu creio que, mesmo que eu esteja cansado, se eu colocar o Senhor, quando eu começo o meu dia, quando eu termino o meu dia, a probabilidade de ele dar menos pior é muito mais fácil, né? Pode ser que as coisas não saiam como eu quero, mas se eu dedicar pelo menos o começo do meu dia ao Senhor, e se eu dedicar o fim do meu dia ao Senhor, eu creio que Ele vai cuidar de mim. E, vou ser bem sincero, às vezes eu acordo, eu levanto a mão, deitado mesmo, e falo, Senhor, eu declaro que meu dia vai ser uma bênção. Que o Senhor esteja comigo onde quer que eu ande, o que quer que eu faça, que o Senhor esteja comigo. Depois eu levanto, oro o Pai Nosso e inicio o meu dia. Quando eu acordo, faço a minha oração, oro o Pai Nosso e finalizo o meu dia. Então, crie esse hábito de oração também. Mesmo, como eu disse, não é uma questão de quantidade. Se você puder orar muito tempo, então que assim faça, mas dedique um pouco de oração ao Senhor, um tempo de agradecer a Ele, porque às vezes, quando a gente está tão cansado, a gente não tem ninguém para conversar, e você vai e conversa com Deus. Não sei se com os irmãos já aconteceu isso, de você estar cansado, de você estar exausto, e você ora para o Senhor e fala assim, parece que depois daquela oração, você está totalmente aliviado. Alguém já teve essa sensação? Então que essa possa se tornar uma prática dos nossos dias, no dia a dia. Versículo 18. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal. Então, com base nesses versos, são os versos que nos conduzem a uma oração incessante diante de Deus. E por último, oração cheia de fé. Em João 5,15, irmãos puderem colocar aí. João 5,15. 1 João, tá? Desculpa, 1 João, a carta. Primeira João 5,15 diz assim: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Esse versículo é muito poderoso. Eu sublinhei aqui, se sabemos que Ele nos ouve, tudo aquilo que nós pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, se eu tenho certeza que o Senhor me ouve, eu também tenho certeza que eu vou receber aquilo. Mas como aqui diz, é necessário que você tenha fé para que você receba de acordo com aquilo que você está pedindo. Eu queria ler para os irmãos aqui também em Mateus 7. Mateus 7,7. Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis,
batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, e aquele que busca, e ao que bate. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Então, se nós somos homens maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu nos dará coisas melhores ainda. Então o que nós precisamos fazer então é nos aproximar de Deus como filhos, através da fé, a fim de receber aquilo que está no desejo do nosso coração e é de acordo com a vontade de Deus. Em Mateus 17 diz assim, ele respondeu, porque a fé de vocês, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Tiago 4:3 diz assim, aí um dos motivos por qual nós não recebemos muitas das vezes aquilo que nós pedimos. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus. Então aqui nesses dois versos nós vemos que, se nós tivermos fé, nós ordenaremos a um monte que ele saia de um lugar e vá para o outro. E muitas das vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos, porque nós estamos pedindo para o nosso próprio deleite, não para agradar ou não para agradar ao Senhor e para que a obra dele cresça e seja manifesta. Então muitas das vezes esse é um dos motivos do qual nós não recebemos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio que muitos irmãos aqui têm vários testemunhos de oração, e creio que o Senhor ele deseja ainda nos levar para muito mais próximo dele através da oração. Eu vou contar um breve testemunho aqui. Uma certa vez, deve fazer uns 2 anos atrás isso, eu morava com os meus pais e meu pai ele ia para Itaquá e ele me chamou para ir com ele. Não lembro agora, acho que era um sábado, um domingo, não me recordo, sei que era um final de semana. Eu tinha acabado de acordar. Na verdade, ele me acordou e falou assim, vamos para Itaquá comigo? Aí eu acordei, nem comi nada, escovei os dentes. Coloquei a camiseta, uma bermuda, um tênis, um óculos e fui. E parei ali, peguei um negócio para comer e fui com meu pai. E lá, ele foi ver a casa dele. Depois a gente foi na casa de um irmão, né? De um irmão de fé, né? No caso. E a gente foi na casa desse irmão e ele começou a relatar-nos ali uma situação assim, bem difícil, do qual a esposa dele havia sido assediada pelo próprio cunhado. Genro. E aquela família estava totalmente desmoronando, porque esse senhor, né, esse pai de família, ele havia cedido a própria casa, ele havia feito uma casa ali para a filha morar junto com aquele rapaz, e aconteceu toda essa situação, e ele estava muito triste, não por menos, né, e eu estava ali, assim, de óculos, de bermuda, e o Espírito Santo falou, ora por eles. Como o tema diz sobre oração, então vamos falar aqui sobre a importância da oração. E o Espírito Santo falou, ora por eles. Aí estava eu e meu pai, e eles estavam ali muito quebrantados, e isso já tinha acontecido já há alguns meses, tipo uns 3 meses já. Aí
Falei, faz o seguinte, tô sentindo aqui de orar por vocês. Aí eu pedi para eles sentarem assim, tinha 2 puffs, daquele bem baixinho, pedi para eles sentarem, coloquei a mão de um sobre o outro assim, realmente como uma aliança, né, de um casal. E eu comecei a orar por eles. Meu Deus, o Espírito Santo veio e a gente começou a orar por eles. E o Espírito Santo veio como um bálsamo em nossas vidas e aquele casal começou a ser restaurado. Eles começaram a orar, eles começaram a falar em línguas ali, o Espírito Santo veio e a gente começou a chorar e só começou realmente a pedir que o Espírito Santo repreendesse todo aquele sentimento de amargura, de família quebrada. Enfim, a gente orou, se abraçou e cada um, eu e meu pai, viemos aqui para São Paulo, né? Aí pouco tempo depois, esse irmão veio falar comigo. Falou, olha, naquele dia que você foi lá, eu já tinha comprado uma arma, porque eu ia matar o rapaz. Já estava tudo pronto. Eu sabia que eu ia ser preso, mas eu ia me vingar dele. Era um cristão, mas imagina a tristeza, a falta de alegria, a falta de alegria da salvação. Imagina, totalmente impotente naquele momento. Ele falou assim, mas depois daquele dia, depois daquela oração, o Espírito Santo mudou tudo. E hoje eu vejo aquele casal, parece 2 adolescentes, eu vejo como um se declarando pro outro no WhatsApp, olha só. E é isso que o Espírito Santo faz, e muitas das vezes nós negligenciamos uma vida de intimidade com Deus, não sabendo aquilo que Ele pode fazer através das nossas vidas. Porque a gente diz não para Deus, porque a gente diz não para uma vida de oração. Mas como que é que você quer orar por alguém? Como é que você quer ver as coisas acontecerem se você, primeiramente, não tem uma vida com Deus? Jesus, ele criticou os fariseus e saduceus porque eles pregavam, mas eles não viviam aquilo. E muitas das vezes nós estamos fazendo o mesmo, pregando tal coisa, querendo que as coisas aconteçam, mas nós não vivemos de acordo com aquilo que o Espírito Santo deseja de mim e de você, para que as coisas aconteçam, para que os milagres aconteçam, que você viva de uma forma genuína, que você verdadeiramente se aproxime de Deus, a fim de ser uma representação dele aqui na terra. Glória a Deus. Voltando aqui para Lucas. Nós paramos aqui no versículo 5, vamos partir para o 6. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Versículo 7. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? Quem são os escolhidos do Senhor? Nós somos escolhidos do Senhor. Então, se nós clamarmos pela presença dEle, Ele irá nos atender, pois nós somos os escolhidos de Deus, que a Ele clamam quando? De dia e de noite, ainda que pareça demorando em atendê-los. Isso aqui me faz lembrar da passagem de Romanos, onde fala que, Romanos 5, do 3 ao 5, que fala que a nossa paciência produz esperança. Então nós devemos, se parece que o Senhor está demorando, porque o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Deus, ele não está no nosso tempo. Às vezes a gente acha que o Senhor está demorando, e talvez Ele está demorando porque talvez a gente não se posicionou como devia. Então que nós possamos então esperar com paciência no Senhor realmente. Versículo 8. Eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Então Jesus, ele fala que sim, o Senhor, ele vai fazer justiça.
Sim, Ele vai atender aos seus escolhidos. E outra tradução diz, Ele vai atender os seus servos. Porém, então Ele faz aqui uma pausa. Ele fala, porém, entretanto, quando o Filho do Homem vier, achará fé em alguma parte da terra? Então ele faz uma advertência aqui para aqueles discípulos, e muitas das vezes nós estamos como esses discípulos, só pedindo ao Senhor, e não nos atentando, porque Ele voltará, como diz esse versículo. E nos últimos dias será necessário que nós tenhamos então a fé incessante, como a dessa viúva, de clamar ao Senhor de dia e de noite, para que então estejamos com Ele na glória. E se o Senhor não nos atender nessa terra, Ele nos atenderá no céu, Ele nos fará justiça, e nós estaremos com Ele na glória. Amém? Então, quero encerrar com os irmãos. Então, nós somos como essa viúva, totalmente dependentes de um juiz justo e fiel, que é Deus, contra qualquer adversidade ou contra qualquer adversário. Então, para nós vencermos tudo isso, é necessário então que nós venhamos orar ao Senhor sem pecados. Guarda isso. É necessário que você faça uma oração incessante. E por último, é necessário que você faça uma oração com fé, fervorosa, crendo que você vai receber aquilo que está no desejo do seu coração. Amém? Eu agradeço aos irmãos pela atenção, pela paciência. Mais uma vez, coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para Ele que Ele torne essas palavras praticáveis no nosso dia a dia. Que quando nos depararmos com qualquer situação que seja necessário orarmos, que nós façamos e não venhamos tosquenejar, não venhamos duvidar do poder de Deus, mas que ao mesmo tempo nós venhamos fazer uma autoanálise se a nossa fé está sendo sem pecado, se ela está sendo incessante e se ela está sendo fervorosa. Amém?